Receber o diagnóstico de uma doença grave já é um dos momentos mais difíceis da vida. Mas imagina descobrir que existe um remédio que pode barrar sua doença ou até mesmo curá-la, mas ele custa 20, 30 ou até mesmo 100 mil reais. Você recorre ao seu plano de saúde que você paga com muito sacrifício ou até mesmo ao Sistema Único de Saúde, e a resposta geralmente é que o remédio pode ser tomado em casa, que é importado ou que simplesmente não está na lista oficial do governo. Isso gera um desespero indescritível e revoltante. Mas hoje, eu estou aqui para te dizer que na maioria das vezes essa negativa é completamente ilegal. Você não só pode, como deve, obrigar o seu plano de saúde ou até mesmo o Estado a fornecer o seu medicamento em questão de dias através da justiça. Para quem não me conhece, eu sou Vinícius Amaral. Aqui no canal nós falamos sobre direitos da saúde, direitos dos pacientes e direito dos profissionais liberais da saúde, como médicos, dentistas, veterinários. E o vídeo de hoje é um guia definitivo para o fornecimento de medicamentos de alto custo. Eu vou te mostrar os principais truques que os planos de saúde e o SUS utilizam para negar o seu direito. E também vou te dar exemplos práticos de como quebrar essas desculpas usando a lei. E no final, vou te dar um passo a passo, sem juridiquês, do que fazer para conseguir o seu tratamento médico. Então fica comigo até o final, porque a sua saúde e a sua vida não podem esperar a burocracia. A desculpa no fornecimento de remédios caros é uma matemática cruel dos planos de saúde e do governo. Eles sabem que a tecnologia em saúde é muito cara e apostam no seu desgaste físico e emocional para não pagar a conta. Então eles preferem negar 10 pedidos e enfrentar somente 2 liminares na justiça, porque assim eles economizam com o tratamento de 8 pacientes. E infelizmente, para justificar esse absurdo, eles criam muitas barreiras burocráticas que parecem intransponíveis para quem é leigo. A primeira e mais frequente negativa é para o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar via oral. O plano de saúde vira para você e fala que só tem a obrigação de custear remédios que são injetados na veia, em um ambiente hospitalar ou numa clínica. E eles alegam que, como o remédio é um comprimido para você tomar na sua casa, você que tem que ir na farmácia e comprar. Isso é uma verdadeira armadilha e uma interpretação maldosa do contrato. A lei dos planos de saúde é muito clara sobre as exceções para uso domiciliar. Tratamentos antineoplásicos, ou seja, as quimioterapias orais para câncer, têm cobertura obrigatória. Medicamentos imunobiológicos para doenças autoimunes, como artrite reumatoide, psoríase, esclerose múltipla, dentre várias outras, também possuem cobertura obrigatória. Imagina um paciente com câncer que precisa tomar um inibidor oral todos os dias para o tumor não crescer. O plano tenta negar porque não está sendo injetado num hospital, mas o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a operadora não pode restringir a forma de administração de um remédio se ele tem cobertura. Se o seu médico afirmou que aquele comprimido possui eficácia e é melhor do que uma internação hospitalar, o plano tem que cobrir sim. A segunda desculpa clássica é a negativa de fornecimento de medicamentos importados ou não registrados na Anvisa. Isso acontece de forma brutal com os pacientes que possuem doenças raras e ultra-raras, e os tratamentos são considerados medicamentos órfãos. A ciência avança muito rápido no mundo todo. Às vezes o medicamento já foi aprovado nos Estados Unidos e na Europa, mas a burocracia da Anvisa demora anos para registrar aqui no Brasil. Você faz o pedido amparado na urgência e o plano de saúde ou o SUS negam, afirmando que a lei proíbe o custeio de medicamentos não registrados. E via de regra, isso é verdade, mas eles omitem a grande exceção criada pelo Supremo Tribunal Federal. O STF entende que o Estado pode sim ser obrigado a custear medicamentos não registrados na Anvisa, desde que preenchidas algumas regras específicas. O medicamento precisa ter a autorização de outras agências internacionais renomadas, como a FDA nos Estados Unidos ou a EMA na Europa. O pedido de registro no Brasil já deve ter sido feito pelo laboratório e deve estar com prazo atrasado pela Anvisa. Ou deve se tratar de uma doença rara ou ultra-rara sem nenhum outro tratamento disponível no Brasil. Além disso, se o paciente conseguir uma autorização excepcional de importação, o cenário muda completamente em seu favor. E a terceira revoltante desculpa vem especificamente quando você procura o Sistema Único de Saúde. É a famosa desculpa
por falta de previsão nos protocolos clínicos ou no RENAME. A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais é a lista do governo. Você vai na farmácia de alto custo do estado com a receita de um medicamento moderno em mãos. O atendente olha para você e diz que aquele medicamento não está no sistema e por isso eles não podem fornecer. Eles tentam te empurrar um tratamento mais antigo, que dá um monte de efeito colateral ou que o seu corpo já não reage mais. Mas a saúde é um direito constitucional e o STJ já decidiu o que é necessário para vencer o SUS. Para obrigar o governo a te dar remédios fora da lista do RENAME, o seu médico precisa colocar 3 coisas no laudo. Primeiro, provar que os remédios que já estão na lista oficial não servem mais para você, ou que te dão efeitos colaterais muito severos. Segundo, provar que o remédio que você precisa tem registro na Anvisa, o que pode ser afastado conforme a gente viu no tópico anterior. E terceiro, você como paciente precisa comprovar que não tem condições de comprar o remédio do seu próprio bolso. Se o seu médico comprovar a falha dos remédios que já estão na lista do SUS e a urgência, a Justiça bate o martelo e manda o Estado fornecer. Você já percebeu que tanto os planos de saúde quanto o SUS jogam pesado para negar o seu tratamento. Agora presta muita atenção nesse passo a passo para você conseguir o fornecimento do medicamento pela Justiça. Passo número 1 é exigir a negativa formal por escrito. Não aceite aquele não da boca do atendente da farmácia ou aquela simples mensagem no aplicativo do convênio. Exija um documento timbrado com um motivo técnico e exato do porquê não vão fornecer aquela medicação. Se eles se recusarem a fornecer esse papel, anote o número do protocolo, nome de quem te atendeu, data e hora. Passo número 2 é conseguir um laudo médico blindado e perfeito. Esqueça aquela receita simples que só diz o nome do remédio e como tomar. O seu médico precisa fazer um relatório extenso, como uma defesa da sua vida. Ele deve descrever a sua doença com o CID, os remédios que você já tomou e falharam, a urgência desse caso e o risco de morte. O médico precisa justificar por que as alternativas baratas não funcionam para você e a solução para sua vida é esse medicamento de alto custo. Passo número 3 é o acesso à justiça. Para medicamentos de alto custo, oncológicos ou para doenças raras, não perca tempo em ouvidorias. Reúna os exames, o laudo médico, a negativa por escrito e os seus comprovantes bancários de renda e procure imediatamente um advogado especialista em direito da saúde. O seu advogado vai protocolar um pedido de liminar contra o plano de saúde ou contra o Estado. A liminar é um pedido de socorro de altíssima gravidade para o juiz analisar antes mesmo de ouvir a outra parte. Quando o juiz analisa a gravidade do seu caso e entende que há um risco de vida ou até mesmo de piora, ele não decide em meses. Ele dá uma ordem imediata, em algumas horas, determinando o fornecimento do medicamento. Nessa situação, é determinada a aplicação de multa em caso de descumprimento e pode haver até mesmo o bloqueio de contas bancárias, tanto do governo quanto das empresas de planos de saúde. Resumindo tudo o que nós falamos para você não esquecer. O governo e as operadoras de plano de saúde apostam no desgaste físico e emocional do paciente. E para isso, eles utilizam 3 desculpas principais. Alegam que o remédio é para uso domiciliar, que é importado e não tem registro na Anvisa, ou que não consta nas listas oficiais como o RENAME. No entanto, para todos esses casos, existem exceções que, se comprovadas, garantem o seu acesso à saúde. Para quebrar essas barreiras burocráticas e conseguir uma liminar na justiça, você precisa seguir 3 passos de ouro. Exigir a negativa formal por escrito, conseguir um ótimo laudo médico e acionar um advogado especialista em direito da saúde. A informação correta é a sua melhor arma contra os abusos do sistema de saúde. Eu sou Vinícius Amaral, muito obrigado por assistir esse vídeo e se você se interessa por esses temas envolvendo o direito dos pacientes, já se inscreve no canal para ficar por dentro das novidades.